Quem é o ser humano que não passa por desertos na vida? Quem é o ser humano aqui que é um homem de aço que nunca passou dor e sofrimento na vida? Quem é a pessoa aqui que nunca passou decepção consigo mesmo, que é uma das piores coisas quando você se decepciona com você mesmo, é verdade, não é? É verdade, não é? Quando você é provado dos seus maiores valores, suas maiores convicções, você tropeça nisso. É a pior coisa que tem para o crente, é verdade, não é? Quando ele tropeça na sua própria fé, misericórdia. Fala, misericórdia. Você sabia que Pedro passou por isso, não sabia? Ele teve que superar isso. E Jesus teve que dar um trato com ele. Ele negou 3 vezes o Senhor. E não foi uma negação assim, não conheço não. Não sei quem é não. Isso aí seria até bom. A forma que ele negou foi bem drástica. O tom foi até o tom de maldição que ele fez. Eu não sei quem é esse homem. É como se ele estivesse amaldiçoando Jesus. E Jesus só deu uma olhada para ele bem longe assim. Eu te avisei. Só com um olhar. Às vezes um olhar de uma pessoa fala mais do que palavras, né? Quem já olhou para você com aquela cara de decepção para você assim? É terrível, não é? E Pedro teve que encarar isso na vida dele. E você vai ter que encarar algo aqui hoje. A decisão de estar de pé diante do Senhor, convicto daquilo que Ele falou para você há tanto tempo na tua vida. Porque eu sei que alguém hoje vai sair daqui com uma unção renovada na sua vida. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus Cristo. Sabe, quando você estiver sendo perseguido por teus inimigos, como Davi disse, como se multiplicar os meus inimigos? Que o capeta, Satanás, aquele que não presta, ele é sagaz. Ele não brinca de ser diabo. Por isso que Jesus disse, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele vai querer usar o seu pior contra você mesmo. Mas deixe Deus usar o seu pior a favor de você mesmo que está aqui. Você que está distante ainda da mensagem, se eu fosse você, eu corria, sintonizava aí no teu canal do seu coração e colocasse na TV Escola de Fogo no teu coração. Porque hoje Deus quer trazer uma palavra de libertar você. E não tem nada mais libertador que o poder do Espírito Santo quando cai sobre uma pessoa. Eu já estou pregando a palavra para você. Eu quero dizer para vocês, um dos piores momentos de Paulo e Silas, desceram o chicote no lombo deles, bateram até não querer mais, e à meia-noite, os pés deles estavam presos num tronco, num cárcere. Eles começavam o quê? A cantar, louvar. E manda fogo nesse lugar, Senhor. Manda fogo nesse lugar. Está doendo, mas eu estou dando glória. Tem aquela musiquinha, essa prova está doendo, Jesus. Ela te faz chorar. Mas eu quero dizer para você que você não tem que ficar chorando por suas derrotas, seu fracasso. Se Deus não aceita, não. Você tem que chorar por quebrantamento, chorar de arrependimento, chorar pelos seus pecados, você tem que chorar. Mas chorar porque você está fraco e você não toma nenhuma atitude, isso não muda nada diante de Deus. Mas chorar e tomar uma atitude é o que nós precisamos. Se você está apanhando muito do diabo da tua alma, está na hora de você bater um pouquinho nele, não está não? Está na hora de você bater um pouco do inimigo da tua alma, não? Porque duas ou uma. Ou você vai tomar uma posição de autoridade naquilo que Deus te chamou, você vai estar convicto e vai se lançar diante do Espírito de Deus. Ou sempre Ele vai te limitar naquilo que você é fraco. E sempre vai te pegar nas mesmas artimanhas da sua alma. E você sabe muito bem que eu estou falando com você.
O diabo ele tem aquela estratégia, aquele ciclo vicioso que sempre na mesma área ele te ataca. Por isso que a Bíblia diz, resistir firme. Estás, pois, firme. Cinja, se vista da verdade. Tome a armadura de Deus e vença o inimigo da sua alma. Porque Deus quer derramar algo na tua vida aqui nesse lugar hoje. Sinto algo muito poderoso de Deus aqui. Eu queria ir mais profundo na adoração, mas hoje nós tivemos um problema técnico. Que é algo, meu coração está queimando, porque eu sei que Deus quer derramar algo na sua vida que está aqui nesse lugar. Você crê nisso? Amém, amém? Isso que é o suficiente. Então, pega a tua espada china, tua espada de fogo. Amém? Pega a tua espada de fogo agora. Coloque o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 aí na sua Bíblia. Amém? Então vamos ler em voz alta. Mas recebereis Meu Deus do céu, vamos tentar de novo. Finge que não aconteceu, vamos lá. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quando? Não, peraí, vamos de novo. Eu errei. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Você senta e dando uma salva de palma para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus quer batizar você aqui. Quer te dar um batismo de poder na sua vida. Deus quer derramar um batismo de fogo em alguém aqui. Vou fazer uma pergunta para você primeiro, antes de começar a pregar. Por quê? Os crentes dessa época, os cristãos, não vou dizer nem crente, como meio crentesco esse negócio. Por que aqueles que se dizem filhos de Deus tem tanto acesso a tanta informação, tanta revelação, tantos livros, tanta unção, que você não tem que reclamar aqui dentro. Você não tem que reclamar. Mas por quê? Debaixo de tanta revelação, tanta oração que nós temos, por que é tão difícil as pessoas ir à frente e ser cheias do Espírito Santo de uma vez por todas? Por quê? Porque os cristãos dessa era são os que mais têm revelação, mas são os que menos têm transformação. Por quê? Nós temos inúmeros porquês disso, mas eu vou dizer só um para você essa noite. É porque você não medita naquilo que você ouve. Você não medita na palavra. Você não ama a palavra ainda. Só é transformado aquele que ama. Aquele que ama e medita. Porque hoje a distração é tão grande. A distração é tão grande. Que daqui a pouquinho você está indo bem, de repente, começa um turbilhão de coisas na sua vida, de problemas. É distração daqui, problema dali, problema daqui, problema dali. E você não medita. Um coração que não medita em Deus é um coração vago. Vago. O diabo ele vem com sentimentos e emoções negativas, erradas, começa a tribular você. Ele vem e você nem percebeu. Porque o seu coração está distraído. Se anda com o coração distraído é muito perigoso. Uma das maiores guerras que eu e todo ministro tem, toda pessoa tem, contra o inferno, é porque o inferno quer distrair a gente. Porque ele sabe que quando a pessoa está distraída, ele pode pegar aquela pessoa. O diabo ele é assim. Ele não descansa nem dia e nem de noite. Está sempre se andando. Por isso que nós temos anjos a nosso favor, o Espírito Santo aqui sempre para nos ajudar. Mas quando você deixa a distração tomar o seu coração ser
tomado por coisas, suas preocupações nessa vida, seus problemas, suas amarguras, suas tristezas, sua decepção com você mesmo, que é uma das piores coisas que acontece com o crente. Quando você quer, você tenta, quer, pede, nada acontece. Daqui a pouco você está falhando, está pecando, está errando, está vacilando e você se encontra na inércia de novo, paralisado e não consegue de novo se mover. E aquela unção que você recebeu, ela vazou, foi embora. Porque a unção tem que ser conservada. Tu recebe uma unção no culto, você tem que conservar ela como? Meditando. Meditando o que Deus está nos falando. Colocando o coração na oração. Que quando você ora, você medita, como se você orar de fato, verdadeiramente você vai meditar. Elevar o coração a Deus. Até que a paz ela vem em você. Sabe, quando você entrar em oração, não sai dali até que aquela paz tome você. Quando seu coração estiver com angústia ainda, você sentir aquela tribulação na sua alma, porque você sabe o que eu estou falando. Você sabe aquela perturbação, aquela agitação que você tem. Fica ali até que aquela paz venha. Até que você tenha certeza que Deus está te ouvindo, que você está em conexão com Ele. Não consigo de manhã, volte de tarde. Lute. Todos os dias é uma luta. Por isso Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E se você não aprender a estar revestido do poder do alto, como é que vocês vão vencer na pior era da apostasia que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo entre a grande apostasia e o grande avivamento que está por vir. E escute o que eu falo para vocês. Conheci muitos grandes homens, muitos moveres espirituais. Agora escute e pega o que eu vou te falar. Eu fiquei naqueles lugares depois que aquele monte de gente ia naquele lugar. Eu fui naquela igreja daqueles grandes avivalistas conhecidos. E sabe o que eu encontrei? Fala, o quê? Um vazio. Encontrei. Igreja vazia. Eu encontrei uma situação que eu falei, os bastidores. Por isso que depois de um grande congresso, grandes coisas, eu não posso abaixar a guarda. Porque o diabo, ele vai lutar de tudo para que aquela semente seja roubada de uma grande palavra que vem num congresso. Porque ela vem debaixo de um poder muito grande. E se alguém conseguir pegar aquilo ali, ele sabe que aquela pessoa vai ser transformada. Porque onde a palavra ela conseguiu entrar e semear, e ela cresceu ali dentro, já era. Só se você dá mole depois para o diabo. Por isso que o inimigo ele luta para que a palavra não entre no seu coração. Porque é o que vai te guardar. É o que vai preservar você para caminhar em frente. E todo o tempo, eu tenho que lembrar da palavra de Deus. Eu tenho que estar com ela no meu coração e meus pensamentos. Mas eu falo isso aqui, mas muitos ouvem como se não ouvisse. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. O pior de tudo é que quando o tempo vai passando, o mundo espiritual ele é assim. Tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que é tempo de se alegrar, é tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de tudo. E pior que o diabo, ele sabe. Quando o anjo está se aproximando, quando o ciclo espiritual está mudando na tua vida, ele vai querer te roubar. E às vezes você está perto da porta da vitória, de mudanças, você está sacrificando, você está chorando, você está orando, de repente, distraiu, bobeou. E o diabo te joga para o final da fila de novo. Por quê? Você tropeçou em coisas que não era mais para vocês tropeçarem. Então por que você está sempre tropeçando na mesma coisa? Porque você não decidiu, com toda a tua força, vencer. Você não decidiu vencer. Porque o dia que você decidir vencer, e tomar uma atitude na sua vida, entender, pegar o que Deus já te deu, pegar os recursos espirituais, porque você já sabe o caminho. Você já sabe. Eu não vou ficar perdendo muito tempo pregando para quem já sabe. Já depositei muito aqui já, irmão. Se você esqueceu, vai no YouTube e veja, está lá gravado. Porque vocês não são crianças. Lá fora está precisando de salvação. Aqui não está precisando mais de salvação. Aqui está precisando, sabe o que é? Quebrantamento no seu coração. Você tem que se quebrantar. Para que você se renove daquilo que já foi dado na vida de vocês. Já tem um depósito na tua vida. Mas eu não vejo unção, não vejo nada, porque você não está fazendo nada. Quando você não faz nada, você não vê nada, você perde até o que você tem. Porque por isso Jesus disse a parábola dos 5 talentos, um ele deu 5, outro deu 4, etc. Ele não deu 1. Mas aquele que achou que não tinha nada, que tinha um pouquinho, enterrou. Enterrou.
e foi reprovado. E nessa, você não tem desculpa. Porque no mínimo você tem um talento, alguma coisa de Deus está em você que você não pode enterrar isso na sua vida. E quando você guarda o evangelho só para você, você fica infrutífero. Você perde a alegria de estar com o Senhor na sua obra, trabalhando, se movendo. Por isso que o diabo quer te paralisar de todas as formas com os seus problemas, fazer você acreditar nas mesmas mentiradas lá de trás até o dia de hoje. Você fica dando ouvido às mesmas coisas que Satanás fala com a sua alma. E quando a sua alma ouve o diabo, ela perde essa sensibilidade de meditar, de confiar. E começa o quê? A se desesperar. A se perder entre tantos problemas, tantos enganos, tantas fraquezas da sua carne. Irmão, fraqueza se vence só de um jeito. Você já conhece o jeito. Estou falando com pessoas já entendidas aqui. Talvez tem pessoa que já leu tantos livros na vida. Está te faltando empregar força. Estar diante do Senhor. E lutar para estar diante do Senhor. Como é que eu venço tantas tribulações, tantos demônios, tantas coisas opositoras contra mim? É porque eu luto para estar na presença de Deus, não só por mim, mas também pela vida de vocês. Pode ter certeza disso. Estou orando pela vida de vocês, para que Deus te conceda misericórdia na vida de vocês. Escute o que eu vou falar para vocês. O Senhor quer te dar, eu tenho uma mensagem no meu coração para falar para você. Mas primeiro eu sinto o Espírito nos exortando que aquilo que Ele já depositou em nossos corações. Às vezes é relembrar e pegar de novo o gancho de novo e ir em frente. Só falta uma atitude. Talvez se eu perguntar aqui, quantos aqui estão fracos, estão abatidos, não estão conseguindo orar, eu acredito que mais de 90% vai levantar a mão aqui e falar isso. Mais de 90%. Poucos aqui vão dizer que está realmente ativo e está tudo bem. Está muito bem com a presença do Senhor. Por que é tão relativo isso hoje em dia? Porque você está distraído. Você está distraído com a tecnologia, com o entretenimento, você está distraído com o seu celular, você está distraído ficando ouvindo tanta pregação no YouTube. Meu filho, pega a palavra, vai ler a palavra, pelo amor de Deus. Se você consegue ouvir 1 hora de pregação no YouTube, mas você não consegue ler 10 minutos, tem alguma coisa errada com a tua vida. Tem algo muito errado com você. Você pode ter certeza que eu vou te falar para você. Só está inchando a tua cabeça de informação, não está transformando nada no teu coração. Daqui a pouco tu esqueceu. Desliga o YouTube, esqueceu tudo. Mas pega um versículo bíblico, medite, pega uma passagem, um capítulo. Não precisa correr lendo a Bíblia. A Bíblia não se lê correndo. Você lê correndo quando você está no seminário para aprender o que está escrito na Bíblia. Mas você quer que ela fale com você, e Deus fale com o teu coração, você vai ter que pegar e meditar. Até que Deus fale com você na palavra. Que ela entre você, fica um alimento em você. Aí você vai orar. O Espírito Santo está ali para te fortalecer. Eu te garanto isso, porque a Bíblia diz isso, ela não mente. Se mentisse, eu não estaria aqui pregando para você hoje. Porque em todos os meus momentos piores de outra, não é momentozinho ruimzinho não, meu filho. Estou falando opressões de meses, anos que eu já passei. Seco. Me sentindo vazio de Deus. Nada, vendo nada acontecer na minha vida. Estagnado, parado. Mas olha, eu continuava em meu coração buscando a Deus. Na pouca força, não conseguia orar. Fazia uma caminhada, ia para o monte, dobrava meu joelho e falava: Deus, eu não consigo, eu não tenho força. Tenha misericórdia de mim. E eu ficava ali: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu continuava buscando. Porque há momentos que você sente que parece que Deus se ausenta de você, parece que os anjos saem de perto de você, você só sente você, só vê os demônios perto de você. Isso faz parte. Está sendo provado. Está sendo testado, tua fé está sendo avaliada mesmo. Quantos momentos eu cheguei em lugares para pregar arrebentado, cansado, desgastado em todo sentido da minha vida. Ao ponto de chegar e falar assim: o que eu estou fazendo aqui para pregar, Senhor? Estou vazio. Mas a minha fé era testada. O Senhor falou: tu não crê em mim, tu não acredita em mim? Você não veio para pregar sobre mim? Para que você está vivendo? E quando eu começava a pregar, o poder do alto descia sobre a minha vida. Porque Deus estava me testando. Deus estava me provando. Para saber como é que eu agiria.
Abandonaria meu chamado? É abandonar? Eu não posso abandonar. Você tem que entender, você não pode abandonar sua posição. Quando você fica abandonando sua posição, quando você ainda fica nessa incógnita, vou dançar hoje eu não vou dançar, hoje eu canto, hoje eu não canto, eu prego, não prego, vou na igreja, não vou na igreja. Oh, meu querido, está sendo reprovado, meu filho. Pode vir esses pensamentos, peraí, meu coração está guardado no Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus. Pessoas compromissadas com Deus, elas vão estar sempre tirando força, sempre avante. Elas não vão parar. Então falo para você, renova o teu compromisso com Deus. Qual é o seu compromisso? Deus chamou você para ser intercessor, por que você não está intercedendo? Por quê? Quando você deixa de se dar o melhor para o Senhor, você para também de receber o melhor do Senhor na sua vida. Está batido, está fraco, está cansado? Se doe. Você vai ver o renovo que vem. No momento que eu estou mais cansado, mais desgastado, eu não posso parar. Eu vou orar na minha pouca força, eu vou buscar na minha pouca força, eu vou lutar, eu vou clamar. É ali que vem a força na minha fraqueza. Eu quero te pregar uma palavra hoje, o poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque Deus quer converter o pior de você no melhor para Ele. Mas se você for humilde, se você continuar se submetendo a Ele, Ele vai usar isso ao seu favor. Mas se você se autocomiserar, se você quer se esconder de Deus, jogar a culpa em Deus, que a culpa é tua, transferir a culpa para Deus não vai adiantar de nada, Ele não tem culpa de nada. Ele é o seu abençoador. Ele quer que você reconheça que sem Ele você não pode. Leve as suas fraquezas até Ele. Aí Ele vai pegar aquela fraqueza e vai esfregar na cara do diabo. Vai pegar aquele teu pior pecado e vai usar com o teu maior testemunho para transformar a vida daqueles que estiver à sua volta. Sabe quais são as pessoas que mais são fortalecidas pelo Espírito? São aquelas que não desistem. Mesmo fraca, cansada, abatido, está tomando guerra, está tomando pancada, mas você está continuando glorificando a Deus. Eu digo para vocês, guerra faz parte, a vida é feita de luta. Olhar para trás e retroceder para o mundo, meu filho, o diabo ele faz isso aqui, ele apaga o efeito dos seus pecados do seu passado, o efeito da tua tribulação quando você estava no mundo sem Cristo, faz você se esquecer disso, e lembrar só das facilidades do mundo. Aí tu vai lá igual um trouxa mesmo, igual um otário mesmo, desculpa a pergunta, a palavra, que é burrice isso. Aí para pisar de novo no mundo, achar que vai ser fácil, vai ficar naquela vida podre, imunda, amarrada pelo diabo, cheio de pecado, fazendo tudo pelo caminho errado, e a vida toda torta, indo para lugar nenhum, achando que é mais fácil. Não é nada fácil. Se você está procurando uma vida fácil, meu filho, tu está errado. Tu está no mundo errado, não existe isso. Lá no mundo eles sofrem do mesmo jeito que você sofre. Só que tem uma diferença. Aqui você está com Deus. Aqui a presença de Deus está na sua vida. E é um Deus fiel. Eu posso dizer para você, com todas as tribulações, com todas as angústias, só me torna mais forte. Tribulação para nós, guerra para a nossa vida, só nos torna mais forte. Mas você tem que passar o teste, você tem que passar o período. E depois que você passa, se humilhando, buscando toda a fraqueza, eu estou me arrastando. O diabo está perturbando a minha carne. Continua buscando. Vai se humilhando, humilhai-vos debaixo das potente mão do seu Deus, para que no seu tempo Ele te exalte. Aleluia. Aleluia. Como é que você está hoje, tua fé, tua força? Como é que está a sua unção hoje? Como você está? Pedro tropeçou. E tropeçou feio. E outra, o mestre estava ali. Perto do mestre ele negou. Perto do Senhor. Estava Jesus sentado do outro lado da fogueira, ele aqui sentado na fogueira. Eu conheço esse homem, você é um deles ali, você é discípulo dele. Eu não conheço esse homem, não. Você imagina como é que foi crônico a situação dele. Como é que foi sinistra. 3 vezes negou. E Jesus olhou para ele. Lembra, Pedro, eu te avisei. Ele saiu dali e chorou amargamente. Quem sabe o que é chorar amargamente aqui? Quem já chorou amargamente aqui? Pode levantar a mão sério mesmo. Alguém já chorou amargamente? Sabe o que é o choro amargo? Traumas, feridas, traições amargas na sua vida. Coisas que você jamais pensou que as pessoas fariam contra você, elas fizeram, você chorou amargamente. Filhos que batem na cara do pai, vai embora, na cara do pai, grita. Imagina o choro de uma mãe
filhos que se voltam contra a mãe. Existem choros amargos, traições, coisas amargas. Choro amargo é aquele que mais custa, que mais dói na sua vida. E Jesus avisou a Pedro. Mas depois Jesus teve um encontro com Pedro. E esse encontro foi renovador para a vida de Pedro. E Jesus usou essa falha dele, esse tropeço dele, para tratar da alma de Pedro. Mas Pedro, quando ele viu o mestre, lá em João capítulo 21, quando ele reconheceu que era o Senhor, daqui a pouquinho já vamos entrar nessa palavra, ele não perdeu tempo, ele mergulhou de volta. Todos ficaram no barco, mas sabe o que Pedro fez? Mergulhou e foi ao encontro do mestre. Depois Jesus teve um diálogo com ele. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, apacenta meus cordeiros. Pedro, você me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. Porque ele começou a entender que Jesus estava curando a traição que ele cometeu. 3 vezes negou, 3 vezes Jesus veio curar ele. E Pedro falou, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Olha que palavra que Pedro falou. Tu sabe de todas as coisas, tu me conheces. Tu me conheces. Eu te amo, Senhor. Então apacentas as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que a sua pior falha, seu pior pecado, seus piores delícias, se você se arrepender, você hoje pode sair cheio do Espírito Santo desse lugar. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando aqui. E Deus está chamando você para um grande revestimento de poder na tua vida. Você pertence ao Senhor. Olhar para trás, retroceder, parar agora não adianta de nada. Isso é burrice. Desculpa a expressão, mas é burrice para você entender. Porque Deus já chamou, convocou vocês, já tem dado poder nesse lugar na vida de vocês. E chegou o tempo que Deus vai levantar os que servem. E Deus está chamando você. E para que você seja uma pessoa revestida do poder do alto, você tem que se posicionar hoje diante do que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você? Qual é o seu chamado? O que hoje Deus vai fazer na vida de pessoas aqui dentro, irmão? Sabe o que eu gostava da minha época de jovem lá na Assembleia de Deus? Eu entrava quebrado, ruim, fraco, cheio de tentação nas minhas costas, jovenzinho, 17, 18, 19, 20, tudo na Assembleia. Eu sentava na cadeira e eu falava, Deus, fala comigo, me renova. Estou fraco. Eu preciso que tu fale comigo nesse lugar, Senhor. Usa teus profetas para mim, Senhor. Senhor, me renova, Senhor. Eu saía da escola, matava lá umas aulas, matei tanta aula na vida, não sei nem como me passei, foi um milagre. Eu ia para a igreja, pelo menos ia para a igreja. Ainda bem que Deus me deu uma promessa que eu passaria. Graças a Deus, eu passei mesmo. Pela promessa, tá? Eu chegava na igreja, eu já lá aqui na escola, eu sentava, dobrava meu joelho, eu pedia a Deus, Senhor, fala comigo nesse lugar, me renova, Senhor. Tu me chamou. Eu falava, Deus, tu me chamou. Eu falava com Deus no meu íntimo, irmão. Irmão, quando as mulheres de oração dobravam o joelho, começavam a orar, o culto não precisava nem ter começado ainda, meu filho. Já levantava o joelho lá, profetizar para mim, já ia lá as mulheres no manto. Chegava, te digo assim, meu servo, tu não pediu para falar comigo? Para mim falar contigo? Portanto, eu te digo, levanta-te, porque hoje estou te trazendo essa espada na tua vida. Não te chamei eu. E eu começava a dar lugar, pulava, começava a correr, daquela coisa maravilhosa. Sempre assim. Mas eu não desistia. E toda vez que eu pensava em desistir, parava, deixava de ir para a igreja, o capeta só me assolava mais. Deus fala, levanta, vai embora, vai buscar. Eu tinha que tirar força da fraqueza. E eu buscava a presença de Deus, Deus sempre me renovava. Sabe que esse desejo ardente de Deus falar conosco? Você entrou aqui com um desejo de Deus falar com você aqui hoje? Posso fazer uma pergunta? Qual foi a tua expectativa que você entrou aqui dentro hoje? Tu tem uma expectativa de renovo hoje, de revestimento de poder na tua vida? Se você não tem, melhor você ir embora. O culto já acabou para você. Mas se você quer que Deus renove a tua vida, meu filho, se você quer um encontro com Deus, se você quer poder nesse lugar, hoje é teu dia aqui dentro. Mas é para quem quer compromisso.
Você quer ver Deus te ter uma unção, sempre uma unção, essa unção dobrada, fala unção dobrada. Você quer unção dobrada na tua vida? Quem quer? Então aprenda a apanhar por você e apanhar pelos outros. Quer a porção dobrada na tua vida? Então, a primeira é para você, a segunda é para os outros. Mas eu vou te dizer para você, quando tem porção dobrada, é força dobrada também. Tapa na cara do diabo também. Vocês estão me entendendo? Melhor você ter a porção dobrada, ou seja, seja posicionado pelo desígnio do reino de Deus na vida de vocês. O Senhor fala, Ele promete, e vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão o poder do alto. Quando descer o Espírito Santo, e serão minhas, tu não prega nem para barata ali na tua casa? Tu não fala nada de ninguém, você quer que poder que você quer na tua vida? Que cristão você é? Quer poder na tua vida? Começa a testemunhar dentro da tua casa. Sabe uma coisa, quando eu fui cheio do Espírito Santo, que aconteceu comigo, meu filho? Minha boca não fechava de falar sobre Deus. Meus amigos na frente da casa, era aquela bagunçaiada lá toda. Era muito bacana aquela época, era muito bom aquela época. Ser jovem naquela época era bom. Hoje não, hoje é péssimo, já é uma nojeira. Todo mundo brincava. Eu começava a falar da palavra, parava todo mundo para me ouvir a palavra. Eu falava de Deus, mas eu falava cheio do Espírito de Deus. Sabe, você pode ser uma pessoa que não sabe nem falar direito para as pessoas, você gagueja, você tropeça, não tem oratório, não tem problema. Porque a inteligência humana, ela até enche as pessoas, atrai as pessoas, mas só o poder do Espírito transforma uma pessoa. Sabe, a inteligência, o marketing enche igrejas hoje. É rápido. Faz o marketing, espalha na internet, pum. Mas só o poder do alto pode libertar e transformar essas vidas. Quantas igrejas as pessoas vão cheias de demônio? Não são libertos dos demônios, são aprisionadas na carne. Cadê os sinais do verdadeiro evangelho? Cadê os sinais do verdadeiro evangelho? Cadê o verdadeiro culto a Deus? As pessoas estão se conformando, se acomodando num evangelho intelectual, mas não buscam mais um evangelho de poder. O evangelho intelectual, ele dá um jeitinho para você ficar bem do jeito que você está. Mas não ora, não precisa orar muito não. Ora 5 minutinhos por dia, está tudo bem. Assim está muitos pastores ensinando as pessoas. Um dia eu conheci um pastor da Batista. Me levaram para pegar naquela igreja. Empresário, bem de vida. E com aquele homem, eu perturbei a vida daquele pastor. Perturbei. Sabe por quê? Deus me levou na igreja dele e foi um pregador cheio do Espírito Santo na igreja dele. Eu era chato. E eu falava do poder de Deus, eu pregava o reino de Deus. Sabe o que acontecia? As pessoas na igreja dele eram curadas, sinais de maravilha aconteciam na igreja dele, manifestavam. As pessoas começavam a cair no poder, os jovens começavam a chorar, eu começava a ministrar o Espírito Santo. Ele não gostava daquilo. Eu comecei a ensinar o povo dele a buscar o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Um rapaz trabalhava comigo nessa época, que era da igreja dele, que era o baixista da igreja dele. Comecei para o monte, ele chamava a galera da Batista para ir comigo para o monte. Sabe o que aconteceu com a igreja? Fala o quê? Os jovens começaram a ficar cheios do Espírito Santo. Começaram a desejar aquilo que eu tinha. Começaram a buscar Deus. Aí um dia, não sei o que aconteceu, eu estava no mesmo carro que esse pastor, para um lugar, que era uma loucura. Quando Deus me jogava numa igreja, ninguém me tirava. Era estranho isso na minha vida. Era muito estranho. Eu tinha um chamado estranho. Deus me jogava numa igreja, eu ficava naquela igreja. E o pastor da igreja sempre brigava comigo, eu brigava com o pastor da igreja. Por quê? Porque eles me achavam religioso, que eu achava que eu era sensacionalista demais. Mas não, é porque eu era avivado pelo Espírito Santo. Eu pregava a verdadeira palavra de Deus. Não pregava doutrina de homens, não, use costume e roupa, não. Eu pregava que tínhamos que orar. Eu falava, pastor, você tem que colocar a tua igreja para orar. Não, mas eu tenho uma torre de oração. Como é que é a sua torre de oração? Aí ele falou, olha, eu fiz um projeto de 24 horas de oração. Fiquei surpreso quando ele falou isso para mim. Eu falei, como é que as pessoas oram? Cada um orando 5 minutos, dá certinho, 24 horas.
Ah, então se eu tenho pessoas suficientes, eu não estou mentindo, estou falando sério, é verdade para vocês. Eu estou falando sério para vocês. Eu vou com o projeto dele, que cada um orasse 5 minutos. Eu confrontei aquele pastor, o senhor ora quantas horas por dia? Para mim não me importa isso não. Irmão, briguei, falei. E a irmã dele gostava de mim, ela teve aqui um dia aqui no culto. E ela me levava na igreja de novo. E eu ia naquela igreja de novo. Eu não gostava, que eu confrontava algumas coisas, que eles faziam o quê? Jiu-jitsu dentro da igreja, para atrair os jovens. Pô, dentro do templo da igreja ainda, pô. Assim está muitas igrejas hoje, se conformando com um evangelho vazio de poder. E se você se conformar com uma vida vazia do Espírito Santo, meu querido, difícil é a sua salvação. Porque uma pessoa vazia do Espírito é vazia de Deus, ela é vazia da existência de Deus. Desculpe, é o evangelho bíblico. As pessoas têm que ter um encontro com a presença de Deus. Você tem que conhecer quem Deus é no seu íntimo do teu coração, não racionalmente. Sabe o que aconteceu com aquela igreja, com aquele pastor? Lamentável. Lamentável de ver tanta destruição. Lamentável de ver tantas pessoas indo para um caminho tão tortuoso. Sem contar dentro da família, que é o mais triste que foi para mim, ouvir aquilo. Jovens tudo saindo de casa cedo, relacionamento fora do casamento, engravidando meninas dentro da igreja, fora do casamento, e é aquela belezinha. Falei, engraçado. Sabe por quê? Que é uma igreja que não ora, uma igreja que não está diante do trono da graça, ela não pode vencer a sua própria carne nem os demônios. E vocês estão em guerra. Você tem guerra contra a sua carne, você tem guerra contra os teus inimigos da tua alma. E a única maneira de você vencer hoje é se você decidir que você vai sair desse culto revestido do poder do Espírito Santo. Eu não sei o que está te tentando na tua carne, eu não sei. Eu não sei o que tenta você hoje, eu não sei qual é o teu problema, é pessoal. Mas eu quero dizer para você, eu sei que o remédio é o mesmo para todo mundo. É só tomar a dose do Espírito de Deus na tua vida. É uma unção de poder que vem sobre a tua vida agora. É essa unção que quebra o jugo da carne, quebra o jugo do inferno, dos demônios. Toda vez que Deus começa a te renovar no poder do Espírito Santo. Sabe aquele dilema, aquele tribulhão na tua carne? Como é que você vence os demônios? Como é que você vence as opressões contra a tua mente, a tua vida? É pelo poder do Espírito Santo, igreja. Mas hoje, a igreja atual, nós estamos vendo que estão trocando o quê? Intelectualismo, sabedoria de homem, e estão deixando de lado o poder do Espírito Santo. Sabe, graças a Deus que Paulo deixou bem escrito ali, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu não vos preguei um evangelho de persuasão de palavras, nem de sabedoria humana, mas sim demonstração do Espírito Santo e do Espírito Santo e de... Então, se o Espírito Santo não está agindo, se ele não está se manifestando, se nós não estamos vendo o poder, o que é o poder? Para que é o poder? O Espírito Santo é algo, mas o poder dele é outra coisa. Quando o Espírito Santo está se movendo, se manifestando, sabe o que está acontecendo? Arrependimento, quebrantamento, purificação, santificação. A presença de Deus fala mais do que 1000 palavras no teu coração. Tu chega atribulado, cansado, e o Espírito Santo vem sobre você nesse culto. Vai arrancar aquele fato, aquela perturbação do inferno contra a tua cabeça, contra a tua vida. Eu quero dizer para vocês que as portas do inferno nesses dias estão escancaradas. Vocês estão vivendo os últimos dias da terra, irmão. Olha a loucura que está este mundo. Esse mundo está louco. Louco. O presidente do Biden lá, é uma pouca vergonha isso, né? Vai salvar lá um peru mesmo. Salva um animalzinho. Publica, sai nas manchetes, sai em vários jornais, sai do mundo inteiro. Mas aprova a lei que mata a criança. Aborto. E quer ser o quê? Quer ser um herói só porque salvou um peru? Uma vergonha, uma pouca vergonha, né, irmão? É uma pouca vergonha. Esse é o mundo que você vive. Lamentável. Sabe quantas crianças são abortadas por ano nos Estados Unidos? 953 mil! Quase 1 milhão! De crianças mortas, assassinadas. Sabe o que os ridículos lá querem criar? Um útero artificial. É uma idiotice. É uma idiotice.
é isso aí que eles chamam de ciência. Aí a ciência vai lá, mata, assassina aqui, quer criar um útero artificial para gerar um ser humano. Quer criar uma vaca que para gerar leite, mais de 450 mil litros de leite por dia. Você é maluco? Estou falando sério com vocês. É isso que é o mundo que você vive. E o mundo que você vive é louco. E para você viver no mundo louco, você tem que ser um outro louco cheio do Espírito Santo. Quero falar para você ainda mesmo. Quando você estiver convicto, cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ser transformado tua alma, teu caráter, tua mente, teu coração. Ser cheio do Espírito é só uma sensação que eu ando assim, não. Aqui quando o Espírito cai, você sente a presença dele. Mas ser cheio do Espírito, está consciente da presença de Deus pela fé, no seu íntimo do teu coração, na sua razão, na tua consciência, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Todo o teu ser hoje precisa da unção de Deus. Alguém quer essa palavra, irmão? Então vou pregar lá no monte para quem quer, hein? Se não tem sacrifício, meu filho, esquece. Tua fé é fraca. Só não vou falar inútil para não ofender você. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sabe o que significa isso? Se o teu espírito, ele não opera, se você não tem obras, se você não tem sacrifícios espirituais, como a chama do Espírito vai estar acesa em vocês? Se você não ficar de joelho diante do trono da graça, contemplando aquele que é santo, 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 você não pode pegar do fogo santo do altar dele. É isso que faz uma pessoa ser cheia do poder do Espírito Santo. Quando você tiver uma determinação no teu coração e entender fraquezas, lutas, tribulações, tentações, vem, sempre virão. Mas eu quero dizer para você, toda vez que você vence, tu decide vencer, tu está batendo teus inimigos. E o poder do Espírito Santo está sendo aperfeiçoado nas suas fraquezas. Decidiu hoje, honrou hoje, está vencendo, dá glória a Jesus. Quando você está sendo tentado, o diabo fala que você é pecador, que você é isso aqui, que você não vai conseguir. É mesmo incógnita de sempre. Ei! Fala assim, sou. Fala, sou vozinha. Fala, sou vozinha do inferno. É isso mesmo, capeta infernal. Ele quer infernar a vida das pessoas. Perceba o teu campo. Estou estudando a palavra, estou ali na presença de Deus. Quem vem ali? O diabo. Eu lendo, meditando, ele chega ali. Ele vem tentar falar comigo, tenta acessar minha mente. Eu falei, diabo, para fora. Sabe onde o diabo gosta de ficar? Fala onde? Não é no centro de macumba não, tá? Sabe onde ele gosta de ficar? Onde Deus está trabalhando. Que ele só gosta de atrapalhar a obra de Deus na vida de um crente, na vida de um filho dele. Sabe onde ele estava? Ciro andando na terra. Sabe onde ele se apresentou? Diante dos anjos do Senhor. Estava lá disfarçado de anjo. E o Eterno olhou, ô diabo, de onde você veio, Satanás? Me achou. É assim. E outra, quando ele está aqui pertinho, ele está disfarçado de branco, meu queridinho. Quantos espíritos eu estou assim, ministrando, estou sentado aqui, estou orando, eu vejo de branco andando. Espírito de engano. Espírito de encanto. Espírito de mentira. Ele gosta, a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. E quando ele está disfarçado, significa que ele está tentando você com aquilo que parece exatamente com você. Ele vai pegar aquela área da tua carne, que é igualzinho você, que é do seu passado, aquilo que tem a sua identidade antiga, e vai jogar aquilo ali para você pensar e para você sentir e fazer. E você vai achar que é você, e é um diabo te tentando na tua alma e você não está vendo. Quando você decidir dentro de você, por isso que a palavra, quando ela está sendo meditada, estamos meditando, nós estamos discernindo entre o que é da carne e o que é do espírito. E você tem que colocar na sua carne as coisas que são do espírito. Você tem que santificar a sua carne.
Quando você sente essa divisão, que você consegue olhar pela palavra, o diabo ele chega para te tentar, você está meditando. Você está vigilante. Por isso que a Bíblia diz vigiar e orar para que não caia em tentar. Por isso que nós temos que estar cheios e preparados com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que ter um culto aqui para enchimento do Espírito Santo. Só para buscar batismo com o Espírito Santo. Só para vocês orar em línguas. Porque o diabo ele impede vocês de operar nos dons do Espírito. Cara, você já foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, vocês são sobrenaturais. Vocês falam em línguas estranhas. Quando eu descobri a oração em línguas, comecei a orar em línguas. E eu descobri que se eu orasse em línguas, se eu fosse cheio do Espírito, se eu praticasse aquilo ali, a minha vida nunca mais seria a mesma. Sabe o que aconteceu? Fala o quê? Isso aqui que você está vendo aqui hoje. Mas eu decidi, fala, uma decisão. Escute o que eu vou falar para você. Quando eu decidi ser cheio do Espírito Santo, quando eu conheci, quando eu entendi, a primeira lição na minha vida que eu aprendi para ser cheio do Espírito Santo era orar, orar e não parar. Sabe o que eu fazia? Eu lembro disso até hoje, 18 anos de idade. Tinha um jovem lá perto da minha casa chamado Wallace. Wallace, ele tinha uma pequena deficiência, mas ele era um rapaz muito usado por Deus. Pregador. Aquele menino era muito usado por Deus. Ele era do manto, aquele rapazinho. Pegava a bicicleta do meu pai, colocava ele na garupa, partia para o monte. Wallace, vamos para o monte. Eu ia lá na casa dele, vamos para o monte, Wallace. Sempre levando o Wallace para o monte comigo. Chegava no monte. Falava assim, vou orar aqui. Aqui uma hora aqui, vou orar uma hora lá em cima. Uma hora em línguas aqui e uma hora lá em cima. 18 anos de idade, não sabia nem sobre fundamento de oração em línguas. Eu orava interruptamente uma hora em línguas. Aquela unção sobre mim. Acabava a partir para outro monte. Orar mais uma hora. Assim eu fazia. Assim era a minha vida. Vamos orar, Alex. Vamos orar. Vamos orar. Aí um dia Deus colocou um parceiro de caminhada. Deus vai colocar uma pessoa que vai andar com você nos montes. Deus vai colocar alguém que vai estar ali te ajudando na oração. E você vai ajudar essa pessoa. Deus sempre conecta a gente. Amém, amém? Deus sempre vai ver a reforço na sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pastor Igor me conheceu, 18 anos de idade eu tinha. Era diácono na igreja. E varão do fogo, hein? Amém? Oh, tinha papai e mamãe para pegar na minha mão? Não. Onde eram meus maiores problemas? Dentro de casa. Tinha pastor para me ajudar? Para pregar bonitinho? Não. Sempre a mesma coisa. Mesma coisa na igreja, nada era diferente. Mas por que a gente era assim? Porque decidimos buscar a presença de Deus. Você vai ter que decidir buscar a presença de Deus acima de todas as coisas na sua vida. Ah, apóstolo, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Ah, apóstolo, eu tenho 18 anos. Glória a Deus, melhor ainda. É isso aí mesmo. Você tem que entender que não existe idade, não existe limite. Nós temos que buscar enquanto é tempo. Se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, e quer que as pessoas vejam os resultados, quem chegar perto de você sinta esse poder vai ter que entrar na sua vida. E a única maneira do poder do Espírito Santo começar a fluir na sua vida é se você começar a se humilhar, se quebrantar e estar diante dele. Sabe que essa geração fraca cai por qualquer coisa? Estão sempre escolhendo outra igreja, rotativo. Pô, isso é comum, cara. Por quê? Não praticam a justiça do reino. Não praticam a presença de Deus. Ora, quando estão bem, mas quando as emoções estão ruins, quando está fraco, está passando tribulação, esquece de Deus. Está cansado? Faz parte. Quer força do teu cansaço? Faça igual eu fazia. Orava. Orava, orava. Ah, eu trabalho muito, não tem problema. Melhor ainda para você. Vá lá no teu banheiro, se tranca no seu serviço e ore. Pega aquela uma hora de serviço, vai ser um sacrifício maravilhoso, aquela uma hora que você vai descansar para o almoço. Ore! Ore! Nós não temos desculpa, irmãos. Arrumamos tempo para tantas coisas na vida.
mas estamos deixando o quê? Que o diabo nos engane com nossos problemas, tribulações, emoções, sentimentos. Mesma coisa de sempre, mesma coisa de sempre, mesma coisa de sempre. Meu filho, pelo amor de Deus, você vai ter que lutar e não tem outra escolha para você. Agora, você quer ser cheio do Espírito Santo, então tenha uma vida de oração. Não tem outro caminho melhor do que orar e meditar na palavra e jejuar. Você tem que ter, faz uma campanha com Deus no monte. Não é a campanha Deus vai mudar minha vida, um milagre hoje, não. Faça uma campanha de oração no monte. Pega tua esposa, pega o teu amigo, vá para o monte orar. O melhor momento de Deus estar trabalhando com você é quando você se move individualmente. Toda semana agora a gente vai estar no monte, uma vez por semana. Quem quiser ir está aberto. Está buscando, está levando o povo para ser cheio do Espírito Santo. Para buscar a presença de Deus, para vencer o diabo lá, no joelho, na guerra. É assim que eu fui vencendo as trevas. Buscando. E não pode parar. Apóstolo, mas eu tenho que fazer isso. Meu filho, como Deus prosperou a minha vida? Como é que foi? Como é que Deus me supria? Como é que as coisas aconteciam assim na minha vida? Quando eu estava orando. Toda vez que eu deixava um pouquinho essa oração, ficava um pouquinho mais fraquinho, os problemas aumentavam. Dívida, tribulações. Eu falava, eu não posso escapar de ti, Senhor. Eu quero a sua presença. Eu acredito que tem pessoas aqui nessa noite que querem a presença de Deus na sua vida. Eu creio que há pessoas aqui que querem o poder do Espírito Santo. Sabe por que muitos não são cheios do Espírito Santo? Porque Deus não enche aonde o pecado está cheio. Enquanto não se desvaziar dos pecados, o Espírito Santo não enche. O mínimo é quebrantar-se, se arrepender, pedir a misericórdia, Ele vai vir. Mas quando o teu coração está cheio de você mesmo, cheio dos teus problemas, cheio das tuas tribulações, não há desculpa. Isso só vai sobrecarregar você. E outra, eu vou falar para vocês, hein? Aqui nós estamos de barriga cheia. Tem uma igreja maravilhosa que vocês têm aqui. Agora vai lá no Nordeste. Tem igreja sim? Tem igreja sim? Tem igreja sim lá? Vocês aqui sabem pelo menos o que ainda é adorar, cantar. Eles não sabem nada. Não sabem nem o que é adorar. Eles não sabem essa alegria que é bater palma, não sabem ritmo, não sabem nada. Teve um culto lá, o pessoal da oração foi pedir, vamos bater palma. Irmão, era melhor não ter batido palma. Ficou todo mundo assim, de qualquer jeito assim, ó. Falei, todo mundo, a criançada, tudo batendo errado. Eu falei, Jesus, eu fiquei rindo, porque eles não sabiam bater palma. Mas por que Deus manifestou tanto milagre lá que eu nunca vi aqui aqueles milagres? Porque aqui o povo tem remédio, aqui o povo tem tudo, tem médico, aqui a pessoa tem seu dinheiro, aqui a pessoa tem a sua própria vida. Não precisa, aqui não precisa de milagre. Lá precisa de milagre. Aqui tem igreja, aqui o povo já ouviu demais, lá e não. E quando você chega pregando o verdadeiro evangelho, meu filho, quando eles crêem, é assim, ó, glória, pum, começa a se manifestar o poder sobrenatural de Deus. E outra, não é crente não, tá? Não é cristão não. Não é evangélico que a gente estava pregando não. Mundanos, pessoas do mundo, pessoas que nunca ouviram uma mensagem que vocês já ouviram aqui dentro. Católicos por tradição. Eu quero dizer para você, minha religião não salva vocês. O templo da igreja que não salva vocês. Simplesmente isso, só salva se você acreditar todo o teu coração no Evangelho. O Evangelho salva vocês. O que está escrito na Bíblia salva vocês. É o testemunho da verdade. Se você está vivendo a verdade, seguindo essa verdade, obedecendo os mandamentos, você pode ser salvo. Simplesmente isso. Eu não prego formatado dentro de uma religião. Não tem um padrão religioso aqui, não tem nada. Vocês são livres. Às vezes eu fico pensando assim, tem algumas igrejas que é a maior senzala religiosa, coloca o jugo religioso, o povo está certinho, né? Porque tem medo. Mas vazios do Espírito. Não tem alegria, vazios. Você nunca viram milagre, nada. Tudo formatado por coisa de homens. Ou fala que aquelas pessoas, melhor falar com o mundano.
Pregar para a pessoa do mundo que tenta pregar para aquele crente formatado de senzala religiosa. Tudo ignorante. Precisam ser salvos. Que vive apontando o pecado dos outros, faz discriminação das pessoas. Vê se entra dentro de um bar e prega para um cachaceiro. Não prega. Hipócritas. Cheio de religiosidade. Estou confortável na sua religião. Por isso que muitos vão ficar na grande tribulação, porque não estão tendo um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Deus está nos dando tempo para você se arrepender, se quebrantar, ser mais humilde, uma alma quebrantada da presença dEle, para que Ele te encha da presença dEle, para que Ele te livre dos teus inimigos, porque o tempo está curto. Deus conhece o problema do meu sentimento. Esse é problema teu, não conhece nada não, mano. Ele não se intromete nisso não. Mas se você se entregar a Ele, Ele vai, aí sim Ele conserta. Aí sim. Não tem desculpa para aqueles que conhecem a verdade. O Evangelho é reto e objetivo. Infelizmente, como tão contaminado com o Evangelho distorcido. E hoje as pessoas estão o quê? Não tem mais o verdadeiro temor. Por isso que são vazias. Sempre os mesmos problemas, mas não são transformados. Sabe por quê? Não se humilham, não buscam oração, não querem essa verdade que transforma a sua alma. Mas eu digo para vocês, o trono branco vai chegar e você vai prestar conta da sua vida antes do trono branco. Ou você vai optar, você venceu os seus pecados, vencer seus inimigos, parar de murmurar, lutar e guerrear. Meu filho, escape quem quiser. Eu estou escapando pela minha vida, estou tentando levar quem quer junto. Porque agora escape quem puder. E se escape quem puder. Está ruim, vai piorar. Vai esperar o que desse mundo? Muito pessimista. Não. Eu sou otimista, eu estou esperando um grande avivamento para mudar mais ainda a sua vida. Estou orando por isso, estou desejando isso. Hoje a presença de Deus caiu sobre mim ali, eu fiquei assim, eu quero o avivamento, eu creio. Tu me chamou para isso. Tudo te darei, tudo te entrego. Eu quero o avivamento que o Senhor me levou para ver. E vai acontecer. Porque eu sei que a grande onda do poder da misericórdia de Deus descerá e salvará muito de vocês, a família de vocês ainda. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai fazer. Deus irá fazer. Vai fazer, vai acontecer. E eu creio e eu profetizo hoje na sua vida que você vai vencer suas fraquezas hoje. Se você for humilde, se você se humilhar hoje no altar. Se você, Deus, gritar, Senhor, me liberta do quê? Me liberta da mentira. Eu minto para mim mesmo, Senhor. Eu arrumo desculpa para mim não te buscar. Eu arrumo desculpa indo para tua casa. Eu estou sempre se enrolando comigo mesmo. O diabo só ri. Capeta é terrível, meu filho. Só tem um caminho para você ser santo e você ser cheio do Espírito Santo. Quebrantamento sobre quebrantamento, arrependimento sobre arrependimento. Vamos buscar e nós não podemos parar. Está fraco? Chama os teus líderes. Chama o teu irmão para te ajudar em oração. Mas hoje as pessoas estão fracas, desanimadas, estão no pecado, mas não falam nada. Eu não sou adivinho, não. Ninguém aqui é adivinho, não. Estamos aqui para socorrer, ajudar quem precisa, quem pede. Se você não pedir, eu não vou saber. E alguns ainda dá sorte que ainda Deus me revela, ainda eu oro. Mas eu vou falar para vocês. A decisão de vocês ser cheio do poder do Espírito Santo. Está passando por... o apóstolo não sabe o que está acontecendo comigo. O pastor não sabe o que está acontecendo comigo. Lógico, você não fala nada. Como é que eu vou saber? Você tem que falar, você tem que ir ao teu líder. Você tem que pedir, você tem que ser humilde. Quando era jovem, lá no pastor Samuel, pastor, me ajuda, estou passando problema. Eu não tinha um conselho bom do meu pastor. É assim mesmo, é assim mesmo. Nunca ouvi um conselho do meu pastor. Nenhuma palavra de sabedoria. Mas pelo menos ele profetizava para mim. Amém? Quando ele cismava, ele profetizava para mim. A palavra de Deus vai te tornar um grande pregador, Robson. Aquilo me alimentava. Aquilo era o suficiente para mim. Agora, quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber o maior momento para você ser cheio do Espírito Santo? Não é quando você está bem, não. É quando você estiver no seu pior momento. É o melhor momento para ser cheio do Espírito Santo. É o melhor momento. Sabe qual era o momento que Deus mais me pegava de poder dentro da igreja? Era o momento que eu estava mais fraco. Era onde mais carga de poder cai sobre mim. Mas sabe como é que estava meu coração? Eu preciso de ti, se tu não me socorrer, não sou nada, não faço nada. Mas eu era humilde. Eu pedia. Deus, fala comigo. Deus me renova, Deus. Eu buscava.
Eu ia para o monte, eu pedia a Deus, irmão, Deus tirar a pessoa do meio do mato, que eu não sabia nem de onde saiu. E vinha correndo para mim, me agarravam no meio da mata e profetizavam para mim. Eu atraía a voz de Deus, sabe por quê? Meu coração clamava por Deus. Sabe o que eu fazia? Campanha no monte. Ia para a mata. Eu lembro que o pastor Igor, 18 anos de idade, fazia teologia. Nessa época eu estudava o seminário de teologia. Acabava de sair meio-dia de sábado. Pegava o sol de meio-dia e partia lá para dentro dos 7 catiçais. Quando eu e o pastor Rico chegava lá em cima, irmão, a gente caía no chão, não tinha nem força nem para orar. A gente dormia, tão cansado que estava. Tão cansado que estava. Mas eu chegava lá. Tirava meu cochilinho, mas depois eu orava. Vocês estão me entendendo? Pô, isso é coisa de louco. Crente que fica no monte. Hoje a gente tem unção comercializada, tem unção dos apóstolos, profetas. É só numa conferência, pagar ali e acabou, meu filho, está com a unção. Estou vendo muita unção, não vejo ninguém ser curado na rua, não vejo ninguém sendo salvo, não vejo nada mudando na vida de ninguém. Ficam cheios de uma unção impressada, daqui a pouco vaza. Não muda em nada. Filho, tu pode receber o que for, unção, transferência, pode ouvir o que for, pode ouvir para meu filho, se não tiver sacrifício da tua alma, do teu corpo, abnegação das tuas emoções, dos teus desejos, se você não estiver se humilhando diante do altar de Deus, você nunca será uma pessoa de autoridade nessa terra. Jamais! Jesus, sendo santo, teve que jejuar, foi lá para o monte. O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias, 40 noites, ficou cara a cara com o diabo. E venceu ele como homem, não como Deus. Na fraqueza, quando estava com fome, cansado. E o diabo veio para perturbar ele, para tentar o mestre. E ele, como homem, não como Deus, ele venceu o diabo. É isso que vocês têm que entender. Em muitos momentos da minha vida, fraco, no meu cansaço, eu tive que decidir vencer o diabo. Eu tive que decidir vencer a fraqueza da minha carne. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava daquele jeito, sentava a sentação do diabo, ele me destruía. Ou eu me levantava, tomava minha posição de fé e ia para frente. É isso que eu fazia. Eu vou vencer isso. Partia para o monte, partia para a vigília de oração. Eu ia lá para o portão de ferro, buscava na madrugada toda lá. Na vigilhão lá. Alguém já foi lá no portão de ferro? Já foi. E dava lugar mesmo. Estava lá orando lá no meio do povo, lá daqui a pouco vi um vaso, começava a profetizar para mim. Eu dava lugar para o Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo encher vocês aqui de poder. Dê lugar para o Espírito Santo encher a tua vida. Não, estou sendo simples mesmo para você poder entender. Abra teu coração. Clame para o poder de Deus descer sobre você aqui hoje. Uma unção poderosa aqui, você não está percebendo. Você não está percebendo. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder de Deus? Vocês crêem no poder de Deus? Sabe uma coisa que eu sinto falta no meu ministério, na minha vida? Era a época que eu pregava lá no meio das igrejinhas, lá dentro da grama, Miguel Couto, que lotava. Povo simples, humilde, que não tinha a palavra que você tem. Mas quando eles iam lá para ver o jovem pregador e eu pregava, eles criam no poder de Deus. Quando começava a falar, vocês criam no poder de Deus, o poder de Deus caía, não ficava ninguém de pé dentro da igreja. Manifestava sinais para tudo quanto é lado daquela igreja. Deus operava, sabe por quê? Tinha um povo simples, que queria aquele poder de Deus, aquele fogo sobre eles. Nós estamos precisando de simplicidade aqui dentro, irmão. Deus, ele vai encher aquele que é vazio de si, aquele que clama, que pede. E o poder do Espírito Santo está aqui para socorrer vocês, é na fraqueza mesmo. Teu pior momento, a tua pior decepção é agora, é hoje. Ele quer tomar essa fraqueza para ele, quer tomar tua decepção para ele, quer tomar tua amargura para ele, quer tomar tua dor para ele. Ele quer tomar teu pecado para ele. Quer arrancar de você a fraqueza e encher você do poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória. Ora em línguas agora. Ore em línguas, ore no Espírito. Aonde está a afronta do diabo? Aonde está a guerra do diabo? Aonde ele levantou guerra contra a sua família,
teus filhos, tua casa, tuas finanças. É agora é a hora. É a hora de ser cheio do Espírito Santo. É hora de combater as forças, as trevas. É com o poder do Espírito, é poder do alto. Fala poder do alto. Fala poder do alto. Ore em línguas, ore mais alto. Rahasarababababasuto korobokoroshia. Senderevahassuri korobokoshinderevedecai. Rabababababasorobobobosiderivedecai. Rabababababababosorobobobosiderivedecai. Rakapapapapapapabasorobobobosiderivedecai. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Fala, revestimento de poder. Sarabahassurokotosibahabababasurubakaya. Rakatapapapaparagasaya. Rokosotokorobakimaribahadiveshia. Rakapapapabositerevedekarabababosutokobobosiderivedecai. Rakatapapapapapasotokobobosiderevedecai. Ore em línguas, ore em línguas. Tem alguém decidido aqui a receber o poder de Deus? Na rachaia ratacaçaba. Quanto tempo você não dança no poder do Espírito Santo? Meu filho, quando o revestimento ele caía sobre mim, eu lembro na vigília, quando eu entrava nos vigilhão, pregava também, eu ministrava, quando o poder do Espírito caía sobre mim, meu filho, eu dançava tanto no poder. Não é dançar na carne não, porque muita gente dança na carne. Mas dançava no poder do Espírito Santo. Muitos de vocês sabem nem o que é dançar no Espírito. Sabe por quê? Você no clamor ainda até rasgar o céu sobre você. Muitos não querem ser cheio do Espírito ainda, não decidiu isso. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Clame! Se rasgue, peça! Foi assim que eu fui cheio do Espírito. Toda vez que vi uma nova unção na minha vida, é quando eu estava me rasgando, clamando a Deus. Falei, Deus, me usa! Transforma a minha vida, Senhor! Eu clamava, eu era na vigília, eu pedia, eu buscava. É isso, fala, é isso. Mas muitas pessoas hoje não querem mais saber de clamar diante de Deus. Elas não se rasgam mais. Elas não se lançam mais. Elas não pedem a Deus até que o Espírito Santo venha. Antes de uma pessoa ser cheia do Espírito, é choro, é lamento, quebrantamento, é pedir a unção. Quantos de vocês não pedem mais uma nova unção na tua vida, Senhor? Eu quero uma nova unção na minha vida, Senhor. Eu quero uma nova unção na tua palavra. Eu quero uma nova unção, uma unção de conquista. Eu quero uma unção na minha vida financeira, uma unção no meu chamado, uma unção na minha família. Eu quero ser mais cheio do Espírito. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu vou vencer essa tribulação. Eu preciso dessa unção. O Senhor quer revestir você do poder do alto hoje nesse lugar. Sharamahassunderivekaya. Deixe de ser amante de si mesmo. Deixe de ter pena da tua carne. Não tenha peninha de você não. Não seja amante de você mesmo não. As pessoas estão se preservando demais. E Deus está te chamando, se quebrante. Se arrependa, jejue, ore, implore. Bata, clame a mim e eu te responderei. Talvez as coisas da tua vida não mudou até hoje porque você não clamou o suficiente. Não pediu o suficiente. Existe milagre na tua vida que só vai vir. Transformação quando você bater nas portas do céu, entrar diante do trono da graça e pegar o fogo do trono da graça na tua vida. O milagre só acontece quando sacrificamos, quando decidimos sair do comodismo, da inércia, da fraqueza para a força, do questionamento para a certeza, da dúvida para a fé. Aleluia! De uma vida vazia para uma vida cheia do Espírito Santo. Irmão, Deus chama vocês hoje, encham-se do Espírito Santo. Vença os teus adversários da tua alma. Vença, igreja. Deus já tem dado recurso, armas espirituais, santidade nesse lugar. Palavra, poder.
poder para vocês vencer as portas do inferno. É com o poder do Espírito Santo, é renovação diária. Você vai ter que estar toda semana cheio do Espírito Santo. Tu vai levantar amanhã, tu vai para o teu serviço cheio do Espírito Santo. As coisas demoravam 5 horas para você fazer, você vai fazer em meia hora, 1 hora. Vai tudo mudar, os demônios vai ter que tirar o impedimento. Quantas coisas estão embaraçando você, quantos impedimentos na tua casa, é impedimento aqui e dali, é igreja, é unção, a unção vai quebrar esses demônios, vai arrancar o impedimento. Será que tem alguém entendendo aqui? Será que tem alguém entendendo aqui? É poder para você vencer no seu serviço, poder para você vencer no teu casamento. Irmão, a tribulação vem mesmo, é a tentação na tua casa. Mas lembre-se que Deus, Ele vem com sabedoria, vem com o poder do Espírito, para você vencer aquilo que a tua alma não consegue. Tuas emoções é fraca, teu sentimento é fraco, mas o poder do alto é poderoso para te fortalecer nas tuas fraquezas. Xerevarra saia bavondecai. Mesarocatu vestiberhati. Racaparachata marratequeia. Deixa o Espírito se mover em você agora. Deixa queimar esse fogo na tua vida agora. Arrachia. Você não precisa de uma musiquinha para te mover agora, não. Não precisa de cantar, não. Você precisa se revestir do poder agora. Precisa aceitar essa palavra. Precisa tomar uma posição hoje. Tome uma atitude hoje. Vai jejuar. Vai fazer campanha. Vai buscar a presença de Deus, igreja. Belerassuri calabadovudecai. Rapatusimecatulizar a mamabaia. Racapapapassutetequiras. Você vai conseguir. Você vai conseguir. O Senhor diz para vocês: você vai conseguir. Vai sim. Só depende de você. Só depende de vocês. Não deixe o diabo acusar você das tuas fraquezas. É caindo que a gente aprende a se levantar. É tropeçando que a gente aprende a andar. Deus te chamou, você está aqui hoje, porque Deus está falando conosco hoje. Igreja do se reveste do poder. É poder, é unção. É na rassuri calabada vassaia. Retequepeteque barucia. Rapatoqueteque labarossaia. Você vai voltar a subir monte. Você vai voltar a orar, vai voltar a jejuar. Você vai enfrentar, vai fazer propósito com Deus. Vai ser cheio do Espírito Santo. Mulheres, é uma unção aqui nesse lugar. Arabacata vadoquele varumirecaia. Fica de pé, começa a receber poder na tua vida agora. Racateneteque barosia. Profetas, profetize, profetas. Profetize, profetas. Libere o dom da profecia. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Aratavete coçuanda. Epatavador que leve decai. Marche, marche. Deus já deu unção para vocês. Deus já colocou fogo na tua vida. Você tem chamado, você tem vocação. E Deus está falando para você: vença, vença. Faz parte a luta, faz parte a fraqueza, mas tome hoje a tua espada, teu escudo, teu capacete, tua sandália, teu cinturão da verdade. Eleva calabaaxúria, nezetequequequerebacaia. Que hoje o Senhor começa a julgar teus inimigos hoje. Hoje, hoje. Marche, marche. Marche, marche, marche. Retarrachavaragaia. Senhor amado, eu peço que anjos venham tomar eles agora para dançar no poder. Libera teu espírito, libera os braços do teu espírito, as pernas do teu espírito, o lábio e a boca do teu espírito. Não aceite a imposição do inferno, não aceite, não aceite. Vai descer um manto sobre vocês hoje. Vai cair uma unção de revestimento dobrado em vocês hoje. Libera teu espírito, libera.
Libera teu espírito. Irmão, chega um momento que você tem que ter ira santa contra o diabo. Você tem que se irar contra os teus inimigos. Você tem que se irar contra os teus inimigos. Se levar suamba etequia. Peço o Senhor para falar com você agora. Senhor, fale comigo. Manda mais fogo na minha vida agora, Senhor. Eu quero ver se tem profeta nessa casa mesmo. Eu quero ver o dom da profecia aqui dentro. A profecia é para exortar, consolar e edificar. Cadê a profecia nesse lugar? Cadê você profetizando? Profetiza para o teu irmão. Profetiza para a tua vida. Profetiza na tua família. Orahashim perecado levado vericolo suama. Retacapapapapachaya bacuribacaia.